Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo, muita informação para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é sábado, um sabadão que acordou chuvoso, dia 30 de julho, e o Expresso União já está no ar. A gente abre a nossa edição atualizando os dados da pandemia aqui no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 24 horas 41.700 novos casos da doença e 244 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 33.700.000 casos confirmados e 678.300 mortes registradas. E as infecções por Covid-19 aqui no Brasil caíram 29,9% em uma semana. As contaminações pelo coronavírus no Brasil caíram quase 30% na 29ª semana epidemiológica, que considera o período entre os dias 17 e 23 de julho, em comparação com o intervalo anterior, que foi de 10 a 16 de julho, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na 29ª semana, foram 291.267 infecções por Covid-19, enquanto na 28ª foram 415.765 casos. A redução é de 29,9%. Também houve uma queda no número de vítimas fatais. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram 1.632 mortes pela doença na última atualização, em comparação com 1.741 na contagem que terminou no dia 16, uma redução de 6,2%. Ao todo, o país registrou 33.621.965 casos de Covid-19 e 677.143 vítimas da doença, desde o início da pandemia, em março de 2020. E de acordo com o Ministério da Saúde, as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos, monkeypox em inglês, destinadas ao Brasil, deverão chegar aqui em setembro. Cerca de 20.000 doses desembarcarão aqui no país no mês de setembro e outras 30.000 em outubro. Apenas os profissionais da saúde que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com os doentes serão vacinados. O esquema de vacinação vai ser feito em 2 doses, com intervalo de 30 dias entre elas. E, gente, estima-se que a intolerância à lactose possa fazer parte do dia a dia de boa parte da população mundial. E, de acordo com especialistas, a doença não tem cura. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, cerca de 75% da população mundial sofre com a intolerância à lactose. Luciana Lima, que é nutricionista, explica o que é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é uma reação decorrente de uma redução da produção de uma enzima. Qual a enzima? O nosso corpo ele produz a lactase. Essa enzima ela é responsável pela digestão da lactose. A lactose ele é o açúcar predominante do leite. E a lactase ela está presente na nossa mucosa intestinal. Então, por algum motivo, há redução da produção dessa enzima, o que gera uma intolerância à lactose. A nutricionista detalha quais as causas dessa intolerância. A intolerância à lactose ela tem 2 causas, né? Elas podem ser causas primárias, que são causas congênitas, são aqueles casos em que a criança já nasce com essa intolerância. Esses casos são mais difíceis de acontecer, são menos comuns, ou elas podem ser ao longo da vida. Então, é uma pessoa que tolerava, consumia o leite normalmente, e aí na fase adulta, em algum momento, passa a apresentar desconfortos e quando vai fazer exames, né, ou a análise clínica de sintomas, vê que está acontecendo a intolerância à lactose. Luciana Lima fala como se dá o tratamento.
Ou fazer a ingestão da enzima via medicamento, ou fazer substituições alimentares, porque hoje a gente tem muitas opções no mercado, né, de substituições com restrição à lactose. Segundo a nutricionista, não há cura para a intolerância à lactose. E essas causas primárias, elas costumam ser mesmo crônico, só tendo um tratamento e não tem cura. Muitas pessoas confundem a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite e Luciana Lima esclareceu a diferença entre as duas. Enquanto a intolerância ela é uma reação enzimática relacionada ao açúcar do leite, a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma reação imunológica. Ela está relacionada a uma não tolerância, né? O corpo não consegue, ele reage às proteínas do leite de vaca. Ayrton Neto, que sofre deste mal, conta como é conviver com a intolerância à lactose. Olha, é um dia bem restrito, diria eu, né? Sempre baseado no aonde eu vou comer, escolher lugares minuciosamente, né? Escolher cardápios, participar de encontros, né? E sempre muito programado, sempre de forma muito delicada para não ter nenhum imprevisto durante esse percurso, né? Então é sempre muito planejado a vida do intolerante à lactose. Já sei mais ou menos o meu grau de intolerância, então já sei mais ou menos o que é que vai me causar desconforto. E a depender da situação, eu corro o risco, assumo o risco, né? Vou lá e como. E o Brasil ainda é o país que menos faz tratamento de reprodução assistida na América Latina. Mesmo com os avanços tecnológicos, o país sofre com a falta de democratização dos procedimentos para os menos favorecidos. Há 44 anos, no dia 25 de julho, o primeiro bebê de proveta, ou seja, um embrião oriundo de um tratamento de reprodução assistida, nascia em uma cidadezinha no interior da Inglaterra. Indo muito além de apenas mais uma criança, marcava uma revolução na medicina, onde de lá para cá, grandes avanços contra a infertilidade foram descobertos. Marcelo Cavalcante, médico especialista em reprodução humana, detalha como ocorre o procedimento. A fertilização in vitro, que é o que a gente está comemorando hoje, o popularmente conhecido como bebê de proveta, é um tratamento em que visa promover o encontro do espermatozoide com o óvulo fora do corpo da mãe. Por algum motivo, ou por alguma obstrução das trompas, ou por uma má qualidade dos espermatozoides, algum motivo que levou essa dificuldade do encontro do espermatozoide com o óvulo, então nós promoveremos esse encontro no laboratório. A paciente recebe medicações, que é um custo elevado do tratamento, que as medicações são hormônios em altas dosagens, que fazem com que elas ovulem, formem folículos. Na realidade, elas não podem nem ovular, elas formarão folículos e a gente vai retirar os óvulos desses folículos. E no laboratório, com o espermatozoide do parceiro, a gente vai gerar os embriões e, posteriormente, a gente transfere esses embriões para a cavidade do útero. Segundo o ginecologista, a taxa de acerto para esses procedimentos é significativa. O principal fator que vai determinar o sucesso do tratamento é a idade da mulher. Se a gente realiza o tratamento em mulheres com menos do que 35 anos, as taxas de sucesso elas vão girar em torno de 50% a 60%. Então, metade dos casais, ou um pouco mais da metade dos casais, terão um resultado positivo já na primeira tentativa. Por outro lado, se a gente realiza um tratamento em mulheres que têm mais do que 42, 43 anos, essa taxa cai drasticamente, vai para em torno de 5%, entre 5% e 10% no máximo. Marcelo Cavalcante falou sobre a procura por esses métodos no Brasil. No Brasil existe uma demanda reprimida e que a gente tem observado um crescimento na busca do tratamento nas últimas décadas praticamente. E nos últimos anos esse crescimento tem sido em torno de 15% a 20% a cada ano do número de casais que procuram fazer o tratamento especificamente da fertilização in vitro, porque existem outros tratamentos para casais com dificuldade para engravidar. O especialista afirma que no nosso país ainda há uma certa dificuldade de acesso a esses procedimentos. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de acesso aos casais, aos serviços de reprodução assistida, por falta de serviços no Sistema Único de Saúde. Nós não temos serviços suficientes disponíveis no serviço público. E ainda existe um custo muito elevado do tratamento na prática da clínica privada. Também não há cobertura pelos planos de saúde.
E o Instituto Mão Amiga abre vagas para um projeto gratuito de neuroreabilitação infantil e para a capacitação de mulheres aqui em Fortaleza. Criado por um grupo de mães e parentes de crianças com transtorno do espectro autista e outras deficiências que tinham dificuldades no acesso a tratamentos continuados, o Instituto Mão Amiga está com inscrições abertas para as atividades de 2 projetos, o Sim à Inclusão e Mãos que Encantam, voltados respectivamente para a neuroreabilitação de crianças e a capacitação profissional das mães e cuidadoras. Deisiane Mendes, que é coordenadora do projeto, conta como nasceu o Instituto. Esse projeto foi desenvolvido ao longo das pesquisas que a gente fazia dentro da própria instituição. A gente observou que era necessário também, além de abrir novas vagas, para uma fila de espera que tem aí por toda Fortaleza de crianças com autismo, TDAH, deficiência intelectual e outras deficiências, a gente também observou que precisávamos aliar esses cuidados com as mães também. A coordenadora detalha como o trabalho é desenvolvido. As atividades vão ser as mesmas que vão ocorrer que já ocorrem na instituição, com a equipe de neuroreabilitação, que é o pedagogo especialista em AEE, o fisioterapeuta, o psicólogo, a fono e outros profissionais, dependendo da demanda da criança com deficiência, pois cada criança com deficiência tem a sua demanda em especial, a criança vai receber a terapia. Enquanto a criança estiver recebendo esse atendimento, a mãe ela vai receber cursos de capacitação, escuta qualificada e participar de vários projetos que serão desenvolvidos ao longo de 6 meses. Nós trabalhamos também a questão da interação e socialização, que é necessário também a questão da parte escolar, que na escola, inclusive, eles têm essa parte de interação lá na hora do intervalo, mas aqui a gente reforça na questão da interação entre eles mesmos. Deisiane Mendes destaca a importância do apoio às mães ou responsáveis por crianças atendidas na instituição. Atualmente, a instituição ela tem um convênio com o SUS, porém é delimitado um limite de vagas e a gente tem um desejo de ampliar essas vagas. Por isso, a gente também precisa de apoio de novos profissionais que queiram se voluntariar. Clenildo Soares, que é mãe de uma das crianças atendidas na instituição, fala como se sente depois de conhecer o projeto e as dificuldades enfrentadas durante a caminhada. Eu me senti mais segura em saber que eu não estou só, que tem uma equipe que ajuda, que apoia, apesar de que as mães também precisariam desse apoio. Eu sempre digo que o que nós passamos é tudo muito novo, é tudo muito difícil, porque falar de TEA hoje é uma situação bem assim, as pessoas romantizam muito. Elas falam o lado bom, querendo passar uma imagem que eu não gosto muito, eu gosto de falar a realidade. Poucas mães têm coragem de falar o que a gente enfrenta no dia a dia. Momentos de crises, agressividade, quando eles estão descontrolados, que nem a medicação resolve. E uma coisa eu digo, primeiro a família, na maioria das vezes, abandona, depois a sociedade. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte aqui do nosso jornalismo. A gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 859-8101-0984. Se não deu para você anotar, calma, que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí. jornalismo@redeunião.com.br, que também está aparecendo aqui embaixo. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa nesse Expresso de Sabadão, mas fica aí que já eu estou de volta com muito mais informação. E estamos de volta com o nosso Expresso falando que após a diminuição do ICMS, muitas reclamações a favor do preço da gasolina estão acontecendo aqui no Ceará.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou na última semana um levantamento de denúncias no canal que a pasta criou para verificar o cumprimento do decreto que obriga os postos de combustíveis a exibirem o comparativo de preços cobrados antes e após a diminuição do ICMS. Desde o último dia 11 de junho, quando a página entrou no ar, foram feitas 569 reclamações. O estado do Ceará é o campeão de denúncias, com 109 registros, seguido da Bahia, com 74 denúncias. São Paulo e Minas Gerais registraram 64 e 42 reclamações, respectivamente. Os estados com menos denúncias são Roraima, com 1 registro, Rondônia, com 2, Amapá e Alagoas, com 4 reclamações cada. O canal segue aberto na internet. Através do formulário, os cidadãos podem denunciar os estabelecimentos que não cumprem o decreto do governo, que determina aos postos que exibam de forma clara a diferença entre os preços que incide sobre os combustíveis e os valores atuais para que os consumidores possam comparar. É o que ressaltou a nota do Ministério da Justiça. Para fazer a denúncia, basta que o consumidor informe o nome do posto, a localização e, se o estabelecimento informa em local visível, a diferença dos preços. O link permite ainda que o cidadão envie uma foto do local denunciado, para que o consumidor consiga perceber a redução do preço dos combustíveis e exibir que seja repassada a desoneração tributária recebida pelos elos da cadeia de produção. Foi proposta uma outra medida que trata sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos. O decreto número 11.121 tem o objetivo de garantir a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. E a nova Carteira de Identidade Nacional começou a ser emitida nesta semana. O documento não vai ter mais aquele número de registro geral, que vai deixar de existir. Começou nesta terça-feira a ser emitida a nova Carteira de Identidade Nacional, documento que adotará o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas como registro geral, único e válido para todo o país. O primeiro estado a emitir a carteira será o Rio Grande do Sul, e em seguida virão Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná. Não há ainda previsão para os demais estados. A nova identidade vem com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como o smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ela foi furtada ou extraviada. Essa nova versão do documento de identificação servirá também como documento de viagem devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, que é o mesmo usado em passaportes. Até o momento, porém, o Brasil só tem acordos para o uso do documento de identidade nos postos imigratórios de países do Mercosul. Para as demais nações, o passaporte continua sendo obrigatório. O novo registro geral terá validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos de idade. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado. E começa em agosto, prazo para declarar o imposto sobre propriedade rural. Os proprietários de imóveis rurais devem apresentar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a partir de 15 de agosto, referente ao exercício de 2022. De acordo com a instrução normativa publicada pela Receita Federal no Diário Oficial da União de hoje, o prazo para a apresentação do documento termina em 30 de setembro. A obrigação de apresentar o documento vale para a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título. No caso de condôminos, a declaração deve ser apresentada por um de seus integrantes, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão judicial ou em função de doação recebida em comum.
Quando o imóvel rural pertencia a mais de uma pessoa, o imposto sobre a propriedade territorial rural deverá ser apresentado por um de seus proprietários. Também deverão ser apresentadas as declarações de pessoas físicas ou jurídicas que entre 1º de janeiro de 2022 e a data da apresentação do imposto sobre a propriedade tenham perdido a posse do imóvel rural, em processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. É também obrigatória a apresentação nos casos em que foi perdido o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural, em decorrência de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. A instrução normativa descreve a documentação necessária a ser apresentada para o cálculo do valor do imposto. O pagamento do imposto sobre a propriedade territorial rural poderá ser parcelado em até 4 cotas de mesmo valor, mensais e consecutivas, desde que nenhuma cota tenha um valor inferior a R$ 50. Tanto a primeira parcela como a cota única deverão ser pagas até 30 de setembro. E em mais um dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar teve uma leve alta, mas teve a maior queda semanal em 1 ano e 8 meses. O dólar comercial encerrou essa sexta, vendido a R$ 5,17, com uma alta de 0,011 centavos. Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana fechou a semana com queda de 5,9%, o maior recuo desde novembro de 2020. Após chegar a 5,49 no último dia 22, a divisa fechou julho com uma queda de 1,16% e acumula uma baixa de 7,1% só no ano de 2022. E, gente, com o crescimento da inflação e outros fatores, após 28 anos de sua existência, a nota de R$ 100 perdeu seu poder de compra quando comparado com o ano de 1994. Com a inflação acumulada entre julho de 1994 e junho deste ano em 653,06%, para ter o mesmo poder de compra da nota de R$ 100 de julho de 94, o consumidor teria de gastar hoje R$ 748,04. A nota de R$ 100 era a de maior denominação quando o real foi lançado em julho de 1994. O economista Ricardo Coimbra fala do processo inflacionário vivido até então. Se analisarmos a série histórica desde a implantação do Plano Real, observaremos que o processo inflacionário foi da ordem de mais de 650%. E isso, de certa forma, vem gerando impacto sobre o valor da moeda, a capacidade que a moeda brasileira tem de se converter em bens. Ou seja, o processo de desvalorização da nossa moeda é em torno de 83%. Isso quer dizer que se você pegar uma cédula de R$ 100 da época da implantação do Plano Real, em 1994, hoje seria o equivalente a R$ 17 de poder de compra da época. Ou seja, o processo inflacionário ele vem desvalorizando e fazendo com que a moeda perca ao longo do tempo a sua capacidade de conversão em bens. Rejane Ramos, que é autônoma, conta um pouco como está a sua capacidade de compra nos dias atuais. Eu comprava material para mim trabalhar com R$ 200. Era muito, né? Agora é pouquíssimo, não dá para quase nada. Supermercado é a mesma coisa, né? A gente conseguia comprar muitas coisas, agora é pouca, bem pouquinho, quilos, essas coisas somente comida, né, que está muito caro. Esse processo de desvalorização da nossa moeda em relação à sua capacidade de conversão em bens, ela deteriora a capacidade de compra do cidadão e da cidadã, fazendo com que cada vez menos bens ele possa ter acesso no seu consumo no dia a dia. De economia, porque a confiança aí do consumidor cresceu 0,5% só no mês de julho. O índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,5 pontos em junho para julho deste ano e chegou a 79,5 pontos, em uma escala de 0 a 200.
Foi a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia crescido 3,5 pontos de maio para junho. Com o resultado, o índice atingiu o maior patamar desde agosto do ano passado, quando ficou em 81,8 pontos. A alta da confiança foi puxada pelo índice de expectativas, que mede a percepção dos consumidores sobre o futuro, e que avançou 0,7 pontos, chegando a 86,6 pontos. O índice da situação atual, que apura a confiança no presente, caiu 0,1 ponto e ficou em 70 pontos. E a Central de Abastecimento do Ceará, a Ceasa, que é um tradicional ponto de comércio em Maracanaú, apresentou redução de valores em alguns dos seus produtos. O mercado agrícola no entreposto da Ceasa Ceará iniciou a semana com redução de valores em frutas e hortaliças. Odálio Girão, que é analista de mercado, detalha quais produtos apresentaram maior queda do início do ano até aqui. Podemos citar inicialmente o tomate, que foi o vilão durante vários meses. Ele apresentou-se como produto vilão da inflação. Hoje ele declinou a mais de 30% o tomate. A produção do Ceará é muito boa, a região de Garaciaba do Norte, Tianguá, está colhendo lá nos pomares e nas hortas locais muito tomate e mandando para o mercado, e seu preço caiu bastante. Depois do tomate, podemos citar o maracujá também, que é da região da Ibiapaba, e também uma parte da Bahia, chegando no mercado. E além do tomate, nós temos o nosso produto principal, que é a banana de Baturité, de Palmácia, de Redenção, está chegando em grande escala em plena safra. O analista explica ainda o motivo dessa queda nos preços. As questões das chuvas foram boas, porque a parte hídrica foi acumulada, o produtor tem água para irrigar o seu produto. Na serra contribuiu bastante para a banana gosta de muita água no período chuvoso, acumulou. Passou o período da entre-safra, entrou com a safra boa. O tomate também, o produtor apostou no plantio do tomate com água boa na região serrana e está colhendo muito tomate, esse preço declina. E também o maracujá, que é uma frutífera que precisa também de muita água. Segundo Odálio Girão, a Ceasa Ceará não abastece apenas os comércios do nosso estado. Nós temos produtos aqui principalmente para a grande Fortaleza, para os mercadinhos, supermercado, quitandas, feiras livres, restaurantes, até lanchonetes, e também para outros estados vizinhos, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, até o Maranhão recebe produtos do Ceará, porque o Ceará tem um potencial muito boa na parte da fruticultura. Lucailo Ximenes, que é um dos permissionários da Ceasa, fala o valor atual do abacate e justifica a cifra. O abacate hoje está custando em média de R$ 6,50 a R$ 7,00. O que justifica o valor é a falta, que está reduzindo a quantidade, e o frete do caminhão que aumentou. Segundo Lucailo, os abacates que normalmente são comercializados na Ceasa Ceará têm duas origens, São Paulo e Espírito Santo. É isso, gente. Expresso de Sabadão vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e para sua família. E segunda-feira eu estou aqui no mesmo horário de sempre, te aguardando, tá bom? Até segunda. Tchau, tchau.